Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, dos versículos 21 a 33, depois dos versículos 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados e amadas de Deus, 3 ideias centrais se encontram neste Evangelho. Primeiro, Jesus mostra que um de vós me entregará. A entrega de Jesus. Judas que entrega Jesus. Segundo elemento, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Amados e amadas de Deus, a glorificação do Filho do Homem. E terceiro elemento, a afirmação de Jesus: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Voltemos ao primeiro elemento: um de vós me entregará. Amados e amadas de Deus, a entrega de Jesus. Mas o Evangelho antes, ele diz alguma coisa interessante, um elemento interessante que é preciso se fixar nele, é preciso estar atento a ele. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido. Amados e amadas de Deus, a comoção de Jesus. Jesus não é insensível diante da realidade das coisas, diante do sofrimento, diante da traição. Jesus fica comovido. E então afirma: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Essa afirmação, amados e amadas de Deus, desconcerta os discípulos, causa comentário
entre eles. Então Simão Pedro faz sinal para o discípulo que Jesus amava, que estava reclinado, que estava perto de Jesus. Diz o texto do Evangelho que ele estava perto de Jesus. Simão fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. O discípulo que Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus. Então ele pergunta para Jesus: Senhor, quem é? E Jesus responde: aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho, é este que vai trair Jesus. E Jesus cumpre esse gesto entregando a Judas o pedaço de pão passado no molho. Amados e amadas de Deus, duas atitudes aqui antagônicas. De um lado, o discípulo amado. O discípulo amado é aquele que, diz o texto do Evangelho, que ele reclinou sobre o peito de Jesus. Orígenes vai dizer que é o homem que podia entender Jesus porque reclinou sobre o peito de Jesus. A outra atitude é a atitude de Judas. Judas é o camarada que viveu com Jesus, que foi chamado por Jesus, mas que não entrou no mistério de Jesus, não se tornou verdadeiro discípulo de Jesus. Vai trair o Mestre. Amados e amadas de Deus, vai trair o Mestre. Os discípulos não entendem o que está acontecendo. O Evangelho vai mostrar que os discípulos não entendem aquilo que está acontecendo, o que Jesus disse a Judas. Jesus vai dizer para ele que executa o que tens que fazer. O que tens que fazer, executam depressa. Quer dizer, age logo. Amados e amadas de Deus, Judas entrega Jesus. Segundo elemento, a glorificação do Filho do Homem. Diz o texto do Evangelho, quando Judas saiu, diz o texto, era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. A glorificação do Filho do Homem. A glorificação do Filho do Homem que se dá com o mistério da sua morte e da sua ressurreição. E terceiro elemento é o que Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Jesus vai passar pela morte, Jesus vai entregar-se, morrendo por amor a nós, morrendo por amor à humanidade. Jesus vai fazer da sua vida um dom de amor. Isso os discípulos não conseguem fazer agora. Por isso Pedro, de certa forma, desafia Jesus dizendo: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados e amadas de Deus, a negação de Pedro. Por isso, os discípulos não conseguem ir, os discípulos não conseguem agora, nesse momento, ir para onde Jesus vai. Para onde que Jesus vai? Morrer. Ele vai dar a sua vida, fazer da sua vida um dom de amor. Os discípulos farão isso? Sim, farão. No final da vida, também Pedro morrerá por amor a Jesus. Que essa palavra de Deus nos ajude a entrarmos com mais profundidade no mistério de Cristo, percebendo que Judas o entregou, ele foi traído por um dos seus discípulos, ele fez da sua vida um dom de amor pela nossa salvação. E quando fez da sua vida um dom de amor pela nossa salvação, o Pai o glorifica. A glorificação do Filho se dá exatamente na morte e morte de cruz. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.